Bom dia, amigos. Tudo bem? Vamos continuar hoje aqui o nosso estudo de Hebreus. Hebreus, livro fundamental no Novo Testamento, que traz aí uma visão mais ampla para você, que une o Novo e o Velho Testamento debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o autor da vida, o Senhor dos Senhores. E nós entramos no capítulo 11, hoje vai ser um dos dias principais, porque o capítulo 11 é o ápice, né? É a montanha, o pico de Hebreus. Ali, principalmente para você que está passando aí por essa pandemia, hoje é dia de capítulo 11 de Hebreus, porque hoje é dia de Deus falar conosco. Então, até eu estou também aqui com expectativa de, quando eu estou ensinando para vocês aqui, eu também sou tocado por Deus, eu também sinto a unção, eu saio do estudo aqui edificado. Então, nós fomos até Noé, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 7. Então, o que é o resumo do capítulo 11? De tudo aquilo que ele falou de Hebreus, das velhas alianças, do velho tabernáculo, do velho sacerdócio, em que Jesus trouxe tudo como novo para nós, novo tabernáculo, nova aliança, nova lei, né? A lei da liberdade, a lei da graça. Novo sacerdócio, que é Cristo Jesus, sacerdócio real e único, aliás, que na verdade todos prefiguravam ele. Aí ele chega aqui dizendo que as pessoas, mesmo antes da vinda de Jesus, já encontravam com Jesus, já encontravam com os princípios de Deus, já encontrava com a palavra de Deus. Nós tivemos vários homens, e não eram só judeus, não, homens do mundo inteiro que ouviam a Deus. Nós temos vários exemplos, sempre cito para vocês, os magos, o Melquisedeque, né? O próprio pai de Abraão teve um entendimento de Deus, toda a descendência de Sete, Noé ouviu a Deus claramente, Enoque andou com Deus com tanta intensidade, com tanta intensidade que, com 300 anos, né, numa datação aí polêmica dos antigos patriarcas, sabemos que o homem vivia muito mais, porque aí existia uma camada que filtrava o sol, aquela camada que caiu uma das teses é essa, aquela camada de chuva que caiu no dilúvio, né? Então, o homem também estava menos poluído com vírus, com o corpo dele ainda estava mais edêmico, né? Hoje, cada vez que nós afastamos do Éden, no corpo do pecado, o nosso corpo só vai piorando. A ciência tenta aí melhorar o nosso corpo, melhorou com as medicações, com a medicina, o nível de expectativa de vida. Mas se não fosse a ciência, o homem estaria morrendo hoje com 35, 40 anos. Porque, na verdade, o nosso corpo ele vai deteriorando desde o pecado. Ele não deteriora assim, mas geneticamente a gente vai tendo mudanças, a gente fica aí espantados com coisas que acontecem geneticamente já de 200, 300 anos para cá. Então, eu não sou evolucionista, pelo contrário. Eu vejo que nós
temos acúmulo de conhecimento, e isso não é evolução. Temos acúmulo de ciência, temos acúmulo de conhecimento. Isso é acúmulo de conhecimento que nos leva a vivermos hoje melhor. Acúmulo de conhecimento de leis, acúmulo de conhecimento do direito, né, das leis, acúmulo de conhecimento da medicina, acúmulo de conhecimento da química, da biologia, enfim, que faz com que aconteçam aí grandes marcas, remédios que podem te curar, né? Hoje o acúmulo de conhecimento, mesmo no parto das mulheres, antigamente as mulheres morriam muito de parto, enfim, das diabetes da vida, dos cânceres, enfim, mas olha aí para você ver, em pleno auge da nossa ciência, vem um Covid, um vírus, talvez vindo dos animais, quase com certeza vindo dos animais, e passa para a espécie humana, e com toda a tecnologia, com todo o dinheiro, magnatas, homens ricos vão para hospitais e morrem. O seu dinheiro, a sua tecnologia, os seus melhores médicos, os seus melhores hospitais não os livraram. E eu fui livrado pela oração, pela graça, pelo projeto que Deus tinha ainda na minha vida. Porque eu passei por tudo quanto há de pior do Covid, né? Tudo, meu pulmão foi totalmente tomado, meus rins iam ficar danificados. A projeção é que eu faria diálise a vida inteira. E hoje eu estou com meus rins tudo certinho, tudo bacana. Os sintomas que ficaram pós-Covid, como um excesso de sensibilidade na boca, já praticamente acabou. Meus cabelos já nasceram de novo, tá? Mas continua nascendo. A voz já está voltando, já estou começando a cantar como eu cantava. Que mais? As pernas enfraquecidas quando eu levantava para dar os primeiros passos, depois de ficar um tempo sentado, já está voltando, mas isso a gente conta com o milagre de Deus, a gente conta com a sua oração, você que orou por mim, então, Deus te ouviu, você que orou por mim. E assim, Deus vem se revelando na natureza. As pessoas pensam que Deus revelou, foi só na Bíblia. Não. A Bíblia, ela está escrita na natureza. É interessante vocês entenderem que o livro de Hebreus, o Novo Testamento, todo o evangelho citado por Jesus já tinha escrito ele nas estrelas, nas nuvens, na chuva, na primavera, nas 4 estações, na beleza das flores, no cantar dos pássaros. Todo o evangelho já estava escrito. Se você achar que eu estou inventando isso, eu vou te mostrar aqui o que diz Romanos sobre isso. Olha só, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Que deixam a verdade e entram pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, o seu conhecimento, a sua inteligência, o seu juízo, os seus mandamentos, né? Todos os atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipotência, que são invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, assim como também o seu eterno poder, a sua onipotência, como também a sua própria divindade como único Deus e Criador dos céus e da terra, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A criação fala de Deus. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Então, ninguém
vai inocentemente para o inferno. Isso é uma coisa que você pode ter certeza. Se alguém foi para o inferno, foi porque quis. Não é? Há uma mistura de graça, um chamamento por Deus, e se essa pessoa responde, Deus tira ela da depravação total e traz a salvação para ela, em Cristo Jesus. Então, meus amigos, os antecedentes de Abraão, que ele vai falar agora de Abraão, terá, apesar de ter uma miscigenação religiosa, mas terá, já cria num Deus único Salvador, Noé, seu descendente, Éber, de onde vêm as palavras hebreus, toda essa descendência dos avós, tataravós de Abraão, mantiveram uma ideia monoteísta de Deus, o Deus único, criador do céu e da terra. Então, ele escreve o capítulo 11, mostrando que os nossos heróis da fé do Velho Testamento mantiveram a promessa, ficaram na promessa, esperaram a cidade que o fundamento é Cristo, a Nova Jerusalém, que peregrinaram nesta vida. Eles peregrinaram, quer dizer, eles não fizeram desta vida a sua única vida, a sua única nação, o seu único prazer. Não, eles andaram nessa vida olhando para a outra vida, olhando para a vida eterna. Tem homens que vivem essa vida como se fosse única e querem obter todo o prazer que se tira dessa vida, e eles acabam sendo escravizados pelos seus próprios prazeres e acabam nem vivendo essa e nem vivendo na próxima. Então, a vida, ela tem um começo, um meio e um fim. O começo dela é Jesus Cristo, o meio dela é o andar com o Espírito Santo e o fim dela é o corpo ressurreto que Deus tem para você, que é a vitória sobre a morte, sobre as doenças, sobre a dor e sobre o sofrimento. Aí ele chega no versículo 8, mostrando os heróis da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Abraão creu numa promessa. Deus falou: Abraão, sai de Terã e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Você é um marcado, você eu coloquei uma marca em você, Abraão. Você vai ser um descendente do Cristo. De ti, dos teus lombos, nascerá o Messias, a estrela da manhã, a salvação do universo todo virá da sua descendente. E quando ele fala o descendente, ele está falando de Isaque, mas, na verdade, o descendente principal de Abraão não é Isaque, não é a promessa de Isaque. O descendente, quando Deus fala em Gênesis mesmo, ele está se referindo ao Filho de Deus, ao Cristo Jesus. O descendente singular é Cristo. O descendente no plano B, foi Isaque, mas o descendente singular de Abraão é Cristo Jesus, a esperança da glória. Então, partiu Abraão, sem saber para onde ia, peregrinou, olha aí, faça um círculo nessa palavra, nesse verbo, peregrinar,
na terra da promessa, ali em Canaã, como em terra alheia, ele chegou a ir para o Egito, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, ele foi um peregrino ao ponto de habitar em tendas. Abraão não tinha casas de alvenaria, ele não fixava. Aonde o Espírito falava, Abraão vai para Betesda, Abraão ia para Betesda, Abraão desce para o Egito, Abraão desceu para o Egito. Abraão vai para as Campinas, Abraão foi para as Campinas. Abraão vai salvar Ló, Abraão foi salvar Ló. Abraão fura tal poço na terra de tal lugar, Abraão ia furar o poço, armava as suas tendas. Então, Abraão era um peregrino, porque ele sabia que não adiantava buscar a excelência, a primogenitura, o corpo da felicidade nessa terra. Então, ele habitava de tendas e tendas, e ele passa isso para Isaac. Isaac também vai para a terra de Gerar. Isaac desentulha poços de Abraão. Isaac anda com Rebeca, com Jacó e com Esaú. Isaac faz tendas, Isaac herda do pai, passa a promessa para os seus filhos. Jacó toma essa promessa e Jacó trabalha muitos anos com Labão, volta para a terra de Canaã, volta e anda pelos mesmos caminhos que andaram Isaac, habitando em tenda, e pelos mesmos caminhos que andaram Abraão, até descer com 70 pessoas para o Egito. Então, são os nossos patriarcas. Eles não habitavam em alvenaria, mostrando para nós, Deus, que essa vida é para ser habitada em tendas. Você quer fazer uma mansão, você quer fazer uma casa? Amém, glória a Deus por isso. Mas essa mansão sua vai ficar para os seus filhos, porque você vai morrer, meu amigo. E depois os seus filhos vão ficar para os seus netos. Porque a tua morada principal que você tem que edificar, ela fica lá em cima. João 14:1, eu vou vos preparar moradas eternas. Então, você tem que estar preocupado com a sua casa. Como lá, João 14:1, versículo 1 e 2 diz, eu vou vos preparar lugar, moradas eternas. Não faz mal fazer tua casa, não faz mal comprar o teu apartamento, o teu sonho aqui. Mas aí você vai viver poucos dias essa felicidade desse sonho. Logo, logo isso passa, você acostuma, e você vai querer uma casa até maior. Mas a casa real, a casa, o tabernacular com Deus, o habitar com Deus nos céus, é a sua casa real. Essa casa, sim, você não vai sentir falta de mais nenhuma casa para você. Então, quando fala e habitando em tendas, ele nos mostra que o cristão, ele deve habitar em tendas. Ele tem que fazer igual Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você vai ter que andar conforme o vento sopra. Se o vento sopra para acolá, é para lá que eu estou mandando o vento do Espírito. Você, se o vento sopra para a esquerda, sopra para a direita, assim são aqueles que são nascidos da água e do Espírito. Eles vão aonde o vento do Espírito Santo os guia. Aleluia! Quero até fazer uma oração para você aqui nesse estudo, que eu estou sentindo uma unção muito forte aqui, de pessoas que estão estagnadas no deserto, que não alcançam a terra da promessa. Eu vou orar por você agora. Sabe por quê? Porque você fez casa de alvenaria nessa vida. Isso metaforicamente que eu estou falando. Não tem problema nenhum você fazer sua casa, comprar o seu lote. Estou dizendo que você não deve fazer isso. Estou dizendo que você fez isso espiritualmente. Você fez espiritualmente uma casa de alvenaria.
Você não foi como Abraão, Isaac e Jacó, que habitou em tendas. Eu vou orar por você agora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda esse nosso irmão que está habitando o Senhor espiritualmente em casa de alvenaria, Senhor, em casas que ele pensa que vai ficar para essa vida eterna, aqui neste mundo caído, corrompido, despedaçado, devastado por vírus, devastado por guerras, devastado pela poluição, pela camada de ozônio, esse mundo onde já não está cabendo mais ninguém, isso tudo terá um fim e nós iremos habitar, sim, na tenda eterna, na figura do tabernáculo de Davi, lá do céu, que é a morada eterna, que é o reino celestial que Deus tem para nós. Então, Pai, ajuda esse irmão, desperta ele desse sono, Senhor, carnal, desse sono que não é espiritual, desse sono passageiro dessa vida, onde ele agarra essa vida como se ele tivesse apenas ela. E você não tem apenas essa vida. Você tem a vida eterna. É nela que você tem que colocar os seus olhos para continuar andando. É isto que é peregrinar de tendas em tendas com Isaac e Jacó. Você é um peregrino. Você é, meu amigo, um peregrino. Você não é um sedentário. Sedentário é quem fixa. Você é peregrino. O dia que você se tornar-se um sedentário, você saiu da voz do Espírito Santo. Você é dirigido pela sua própria voz. Nós não somos sedentários, nós somos peregrinos da fé. O livro, depois da Bíblia, mais clássico que existe, John Bunyan, chama O Peregrino, trata mais ou menos disso que estou falando para vocês. Nós somos peregrinos da fé. Nós estamos passando, nós estamos de passagem, mas eu não faço disso aqui a minha vida. Eu não faço disso aqui a minha casa é eterna. Você é pobre, você é fútil, você é raso. Você não tem fundura, você não tem profundidade. Né? Você é fixo, sedentário nessa vida, então você é pobre, cego e nu. Jesus te chama de miserável, pobre, cego e nu, lá em Apocalipse. Porque você não comprou ouro para viver. Comprar ouro é receber o Senhor Jesus Cristo e peregrinar nessa terra. Então você é um fútil, você é um raso. Saia dessa profundidade bem no nível da água e aprofunda no mergulho com Deus, no seu espírito, e vai entender mais a palavra de Deus, ler a palavra todos os dias, né? Buscar uma Rosângela, minha prima, um abraço, Lúcia também, bom dia, Lúcia, vocês que estão nos ouvindo aí, eu peço ao pessoal que está me ouvindo aí que eu estou atuando agora no YouTube, mesmo aí só com 5, 6 pessoas, 10, eu vou ficar por aqui, porque por aqui eu ponho clipe, aqui eu ponho estudos, aqui eu vou pôr o curso de batismo para o pessoal que está querendo fazer curso de batismo, mas não está aqui comigo. Vai ter um curso de batismo aqui nesse canal, onde você pode fazer e ser batizado em qualquer lugar que você pedir. Eu vou colocar, depois que eu terminar Hebreus, eu vou dar um curso de batismo e vou deixar aqui nesse canal para você fazer um curso de batismo bem feito, gostoso. Então, você é como Abraão, Isaac e Jacó, você é um peregrino
Jacó, quando encontrou com o faraó, Jacó muito esperto, ele não ia falar assim, olha, minha vida é muito boa, peregrinei com Deus, cumpri o meu objetivo. Ele falou assim, dura foi a minha vida nesta peregrinação. E foi dura mesmo, porque ele lutou com o anjo, lutou com Labão, enganou seu irmão, foi enganado, né? Deus deu uma sova nele bem dada, porque Jacó era um usurpador, enganador. Deus trabalhou 14 anos na vida dele para mudar ele, e muda ele lá no Vale do Jaboque, onde ele atravessa o rio, transformado, e até o seu nome Deus muda de Jacó para Israel. Porque eles aguardavam, versículo 10, a cidade que tem fundamentos, da qual que Deus é o arquiteto edificador. Então você tem que andar nessa terra pensando na cidade sua. A sua capital não é Brasília, a sua capital não é São Paulo, a sua capital não é Belo Horizonte, a sua capital não é a Suíça, a sua capital não é Singapura, a sua capital chama-se Nova Jerusalém. É a cidade arquitetada por Deus para você viver. Você está apenas passando aqui. Apenas passando aqui. Pela fé também, a própria Sara, olha aí, para não dizer só homens, como a Bíblia é justa, a Bíblia galardoa as mulheres também. Pela fé também, Sara, que habitou de tendas em tendas, sempre junto com Abraão, até a sua morte, fiel ao seu esposo, recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, com 90 anos, já passado pela menopausa, né? Ela já tinha passado pelo tempo da menopausa, e ela riu porque Jesus falou para Abraão que ela teria um filho. Ela riu, Jesus, como sabe de tudo, falou assim, ó, Sara está rindo lá fora. Mas fala para ela que para mim tudo é possível. Né? Jesus não repreende Sara, é interessante isso, né? Jesus é amoroso. Ela riu, falou assim, eu ainda vou ser mãe. Não tenho nem condições físicas. Eu sei que Abraão deu um jeito lá em Sara, não sei como é que Deus fez com eles, não, mas colocou em Sara lá uma libido especial lá para ter Isaac. Abraão preparou um dia especial lá, armou a tenda e perfumou a tenda, como diz aí os pregadores aí, o povo quase morre de rir aí, né? Isso é uma palavra do pastor Jorge Ares, que Abraão preparou a tenda, mandou os empregados ir cuidar do gado e falou, é hoje que eu pego Sara para nós termos um filho da promessa. E foi um dia marcante, e ali Deus fez com que Sara produzisse ali o seu óvulo naturalmente, Abraão seu esperma naturalmente, e da junção depois desse óvulo e desse esperma nasce Isaac, que quer dizer sorriso. O negócio foi tão bom que o filho chamou Sorriso. Um dia especial na vida de Abraão e de Sara. Foi uma lua de mel pós anos de casamento. Depois de 70 anos de casamento, eles tiveram um dia especial, que foi o dia que Isaac passou a habitar, então, como feto aí no ventre de Sara. E aí você pergunta, mas Sara é uma heroína da fé? O que ela fez? Não fez nada, amigo. Ela só fez o seguinte, ela só produziu o cara que produziu a civilização judaica, que foi Isaac, da descendência de Abraão, veio Isaac,
E se ela não tivesse descendente, Deus teria que armar um segundo plano. Mas foi o segundo plano do casal original, filhos de Abraão e de Isaac. Então, Sara não produziu nada, Sara produziu Isaac, do qual nasceu o Cristo. Aí você, mulher, que às vezes não produziu muita coisa para Deus, mas você criou bem os seus filhos. Os seus filhos vão ser homens de bem, homens... pode ser um pastor, um pregador. Então, fique contente com a sua produção, com o chamado que Deus te deu, de ter produzido um legado. O maior legado que você pode deixar na face da terra é uma família temente a Deus. Esse é o maior legado que um homem pode deixar. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, quer dizer, de Abraão saiu uma posteridade, Abraão e Sara, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Saia da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Abraão sem filho, sem nada, Deus manda ele sair da tenda e olha para as estrelas, para as areias do mar, eu farei assim com a sua descendência. E hoje não só os hebreus, os judeus se declaram descendentes de Abraão, mas todos nós, cristãos, somos também descendentes de Abraão. Entramos na videira, fomos enxertados. E os muçulmanos também se declaram descendentes de Abraão, por via Ismael, filho de Agar, a escrava. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Que promessas, gente? As promessas de habitarem na eternidade, que simboliza o tabernáculo com Deus. E nós também estamos na promessa, esperando-a. Mais ainda, nós temos uma promessa ainda mais eficaz do que eles, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, através da cruz do Calvário, e eles morreram sem ter obtido, vendo as promessas, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, você é um estrangeiro. Você hoje é um estrangeiro. Você é um brasileiro, ou você é quem está me ouvindo aí, seja de que país, porque à noite muitas pessoas escutam esses estudos aí, de madrugada, à noite, vai para o mundo inteiro aí, você que está entendendo o português, você que é belga, você que é francês, a sua nação principal é a eternidade, e a sua capital chama-se Nova Jerusalém. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Então você é um procurador de uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, no caso de Abraão, lá de Terã, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para você. Até cansei agora. Aleluia. Deus preparou uma cidade para nós. Essa cidade é Nova Jerusalém. Então ele está dizendo aqui, você que está em Cristo agora, né? A epístola foi escrita para os hebreus. Você, hebreus, que abandonou a lei e está inseguro de não guardar a lei toda, fique sabendo que você é salvo pela promessa da fé. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Romanos 5:1. Salvos pela fé, tenhamos paz para com Deus. Porque a lei não tem efeito de salvação. Ela traz a fé dentro dela, mas você tem que descobrir. Agora a fé está aí, em Cristo Jesus, encarnada no Verbo, pregada em Cristo Jesus,
você não tem que descobrir, você tem que só aceitar. E peregrinar rumo ao céu. Fazer dessa vida uma peregrinação. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saía, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Apocalipse diz que a nova Jerusalém está preparada, adornada como noiva para encontrar com o Cordeiro. Então, a noiva de Cristo está sendo preparada, a nova Jerusalém. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a sua... pulei o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque... pulei o 16 também, desculpa, vamos ler. Eu estava lá no 15, né? Mas agora aspiram a pátria superior celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque ele lhes preparou a cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, significando, né, trazendo aí a figura de linguagem de que no mesmo monte onde Isaque morreu, foi onde Jesus foi crucificado. Só que Abraão recuperou seu filho, Deus não. Deus deixou seu filho passar pela morte. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, ao qual Deus deixou que o seu fosse sacrificado, que é Jesus. E quando ele levantou o cutelo, né, e Deus o acolheu alegremente e lhe mostrou a promessa. Eu estou aqui traduzindo para você esse versículo. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Quer dizer, Deus trouxe a alegria de dizer para Abraão, quando ele levantou a faca para matar o seu filho. Para Abraão, eu não aceito sacrifício humanos, eu não sou Satanás, eu não sou o diabo para receber sangue humano. Olha para trás, Abraão olhou para trás, tinha um cordeiro enganchado num arbusto, e Deus falou, ali está o símbolo do Cordeiro de Deus. Eu é que vou dar o unigênito, não é você que salva a terra, Abraão, é eu é que salvo. Não é o seu filho que salva o homem, é o meu filho, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que salvará o homem. Figura maravilhosa, que foi lá em Gênesis 22, você vê essa história de Abraão, esse romance de Abraão com Isaque, essa parte literária de Gênesis que é maravilhosa. Porque em Isaque será chamada a sua descendência. Então Abraão, ele teve alegria, falou assim, não, continua então a promessa de Deus, que de Isaque será chamada uma descendência, porque Deus o livrou que eu o enfiasse em seu coração o cutelo, é uma espécie de faca, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Abraão falou assim, ó, Deus tá me pedindo para que eu mate Isaque para matar ele dentro de mim, porque Abraão tinha feito de Isaque um ídolo. Então Deus queria matar o ídolo que estava no coração de Abraão, e não Isaque em si. Era o Isaque figurativo, né? Era uma metáfora, era um ídolo que Abraão esperou tanto um filho que começa a adorar o filho. Então Deus mata Isaque no coração de Abraão. Quando ele foi matar literalmente o filho, Deus reconheceu, não, Abraão me faz ainda como o primeiro lugar em sua vida. Deus falou, para Abraão, ali tem um cordeiro, sacrifica ele. E Abraão então desce com alegria, mas ele tinha pensado da seguinte maneira, que realmente ele ia matar Isaque, mas que Deus ia ressuscitá-lo. Só que Deus fez isso, mas foi na figura de Jesus.
Porque Jesus sim morre na cruz. E ao terceiro dia, ele sai do túmulo e ressuscita. Porque a morte não podia segurá-lo. Aquela pedra não podia segurá-lo. Então, é uma perfeita figura da crucificação e ressurreição de Cristo, o oferecimento de Isaac ali no Monte Moriá. Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Versículo 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que estavam para vir. Isaac não fez muita coisa, não. Ele não teve uma experiência de fé como Abraão, mas ele continuou, ele firmou a promessa que Deus fez a Abraão. Isaac firmou ela. Isaac teve um casal de gêmeos, filhos dele de Rebeca, chamado Esaú e Jacó. Esaú não quis saber da promessa, não quis saber do que Isaac ensinou para ele, do seu pai Abraão e da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas Jacó, apesar de ser um usurpador, enganador, cheio de marra, escutou a promessa e creu nela. Creu nela a ponto de ele e a mãe dele enganar-se, de enganar Isaac, se passando por Esaú e recebendo a bênção da primogenitura para Jacó, sendo que Jacó é o irmão mais novo. Apesar de serem gêmeos, era considerado o primogênito o que nasce primeiro. E no caso, Esaú nasceu primeiro. Versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Quer dizer, pela fé, Isaac abençoou Esaú e Jacó. Pela fé, Jacó abençoou os seus 12 filhos, dizendo a eles: vocês já são mais de 70 pessoas. Vocês se transformarão numa grande nação no Egito, e abençoou cada um dos filhos e foi falando: você será isso, Rubem será isso, Simeão será isso, Isacar será isso, Gade será isso, Dan será isso, Asser será isso, Efraim será isso, Zebulon será isso, José será isso, os filhos de José entrarão no lugar dele, que será Benjamim e Manassés, e assim Judá será isto, e terá essa porção de terra. Jacó foi profetizando a cada um deles, e ele dá a melhor palavra para Judá e para José. E foram exatamente essas três tribos, as mais fortes, que se descenderam reis, né? Da tribo de José, que veio Benjamim e Manassés, dos filhos de Raquel, nasce, por exemplo, Josué, nasce, por exemplo, Saul, veio da tribo de Benjamim, veio da descendente de Raquel. Vários reis vieram da descendência de Raquel, mas da descendência de Lia também vieram os principais reis, que foi Davi, veio da descendência de Lia, da descendência de Lia veio Moisés, né, que era descendente de Levi, que era filho de Lia, veio da descendência de Judá, que também era filho de Lia, veio o próprio Cristo. Veio o próprio Cristo. Então, ele abençoou os seus filhos, a sua descendência. Terminando por hoje, pela fé, José, próximo do seu fim, José também, que é praticamente um patriarca, né? Próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, tipo assim: vocês crescerão aqui, morarão comigo enquanto eu viver, enquanto eu for administrador do Egito. Depois disso, levantou-se outros que não conheciam os judeus e escravizaram eles, mas eles cresceram, chegando a serem quase, né, chegando a serem 600 mil pessoas, 600 mil homens. Essa nação
chegou quase a 2 milhões de pessoas, de um só, de Isaac. Olha quantas pessoas, só homens preparados para a guerra no deserto tinham 600 mil homens. Então a gente calcula aí mais ou menos 2 milhões era a população de Israel quando saiu do Egito. E aí, quem vai tirá-los do Egito? Amanhã nós vamos ver Hebreus 11c. Então, o capítulo de Hebreus, o A foi dito sexta-feira, volta um capítulo aí que você vai pegar a parte A do capítulo 11. Hoje eu falei a parte B. Amanhã a gente termina Moisés e depois da manhã, né, quarta-feira, a gente começa também um grande capítulo importantíssimo, que é o capítulo 12. E depois, quinta-feira, até sexta-feira, a gente termina o livro de Hebreus. Amém? Aí eu vou dar um curso de batismo para as pessoas que estão morando fora do Brasil, que estão desigrejadas, que não tem como batizarem. Então, eu vou fazer um curso de batismo e deixar aqui no meu canal. E pessoas que converterem, que quiserem fazer um curso de batismo, vão ter um curso completo aqui, depois do livro de Hebreus. Então, divulguem esse canal, tá? Tem aí só quase 700 pessoas inscritas só. Vamos fazer com esse canal aí. Divulgue essa palavra aí no seu WhatsApp. Chame as pessoas para curtir esse canal, porque eu vou estudar muito aqui, vai ter muito, além de terem os meus clipes, tá aqui, os meus clipes com Koinonia, com as músicas principais minhas com Koinonia, minhas músicas mais novas, Jangadas, Te Louvamos, Se Eu Quiser Adorar a Deus, e um disco meu novo, tá tudo aqui, programas de TV, meu testemunho da cura do Covid, junto com a minha esposa Rose, e tá aqui também o livro de Hebreus estudado profundamente aí com você, e daqui uns dias, a pedidos do meu primo aí, eu vou estudar daqui, aí para esse semestre afora, a gente vai estudar 1 Coríntios, que é uma epístola polêmica, mas nós vamos explicar toda a polêmica de 1 Coríntios para você. Então, fique aí no nosso canal, inscreva-se agora, se você está me ouvindo, para inscrever-se no YouTube, parece que tem que, né? Tem que ter um e-mail Gmail. Cria um e-mail aí, rapidamente, em 10 minutos você cria um e-mail Gmail aí. É bom você ter um e-mail Gmail, porque é o mais usado mesmo. Inscreva no canal aí e divulguem para as pessoas. Quem não está aqui, quem ouviu só o capítulo 11, está tudo gravado aí. Desde o capítulo 1 de Hebreus. Aliás, o estudo do capítulo 1 é uma coisa fantástica. Volte lá, comece do 1, passa pelo 2, para você ver as ordens do sacerdote, as ordens dos tabernáculos, as ordens das leis, por que essas ordens foram mudadas para condensar tudo em Cristo Jesus, a nossa promessa. Então, curta o canal aí, clique no sininho aí para você ver quando eu estiver ao vivo. Em nome de Jesus, a paz de Cristo. Até amanhã, 11 horas, com o capítulo 11C, parte C. Até mais. Tchau. Fui.